Carta de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 3, diz assim: Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Abaixa um pouco, está dando microfonia. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Ceifas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Verso 8: Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Agora eu quero convidá-los a pularem um pouco, a irem para o verso 12. E Paulo ele vai dizer assim a partir do verso 12: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque os mortos não ressuscitam, porque Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Olha o verso 17: Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e vocês ainda permanecem em vossos pecados. E ainda mais, os que morreram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, verso 20, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a Ele primícia dos que morreram. Até o verso 20. Meus irmãos, muito se fala das 7 maravilhas do mundo, mas hoje, nesta manhã, eu quero falar da maior maravilha que o mundo já ouviu. E essa maior maravilha que o mundo já ouviu falar, já experimentou, é a ressurreição de Cristo. Nós percebemos o que o apóstolo Paulo escreveu em seu livro, que a morte não é o fim. A morte é a porta de entrada para encontrarmos com o nosso noivo, com o nosso Rei dos Reis, o nosso amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não é o fim. Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, ao povo que morava em Corinto, onde Paulo ele está aqui mostrando para os irmãos de que muitos já ouviram falar da pregação. Paulo, se você for iniciar o capítulo 15, ele está dizendo ali: irmãos, venham lembrar, eu quero lembrar vocês do evangelho que eu anunciei a vocês, do evangelho que eu preguei a vocês. O que é o evangelho? A qual vocês receberam e continuaram firmes, por meio dele vocês foram salvos. Então vocês tiveram essa palavra, assim como eu Paulo, preguei a vocês, e vocês não têm crido em vão. Então Paulo está dizendo assim: eu preguei o evangelho, vocês receberam esse evangelho. Que evangelho é esse? É um evangelho onde Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, mas que esse Cristo que foi sepultado ressuscitou. Esse evangelho eu preguei a vocês, esse evangelho vocês sabem, esse evangelho das boas novas, que o nosso Salvador morreu naquela cruz por nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, como foi dito pelas Escrituras, eu dei a vocês. Vocês já ouviram esse evangelho, mas eu quero lembrar-vos novamente, porque infelizmente muitos de vocês estão perdendo a fé. Muitos de vocês estão sendo influenciados pela cultura do mundo.
Muitos de vocês estão esquecendo que Cristo ressuscitou e que um dia nós ressuscitaremos também. Muitos de vocês estão vivendo simplesmente para este mundo. Então é necessário lembrar-vos de que a vida não termina aqui, de que a vida não se limita somente a este mundo, porque se ela se limita somente a este mundo, somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Vocês estão sendo influenciados pela cultura pagã. Vocês estão esquecendo do maior milagre que existe e já existiu neste mundo: Jesus ressurreto. Eu penso que Paulo está pregando para nós hoje, onde muitos acham que a morte é o fim, apenas acham que a vida vai se limitar somente aqui ou agora, neste mundo. Esquecem das palavras que Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar, novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, meu querido, não é só nova terra, é novos céus também. A palavra do Senhor, as Escrituras, relata vários milagres, porém o maior milagre de toda a Escritura que ela vai relatar é a ressurreição do Senhor Jesus. Todos os milagres, homens paralíticos levantando, mulheres cegas, homens cegos, pessoas com lepra sendo curada, relata vários milagres, pessoas que estavam mortas, Jesus vai ressuscitar. O maior milagre das Escrituras, onde Deus Pai ressuscitou o seu Filho. A morte de Cristo não é o fim. A morte de Cristo não foi o fim. Foi o início das boas novas, a esperança para os discípulos. Muitos acharam que a morte dele foi o fim de tudo. Os discípulos estavam abatidos, cada um indo para a sua casa, para o seu trabalho, achando que tudo foi em vão. A esperança se foi, mas era apenas o início das boas novas. Aquele que muitos acharam que tinham tirado a vida, aqueles que tentaram impedir de cumprir a missão, ele ressuscitou, mostrando que ele é muito mais poderoso de qualquer homem. Ele é muito mais poderoso do que a morte. Ele é muito mais poderoso do que uma multidão que grita: crucifique-o, crucifique-o. Não é a multidão que pode impedir o que Jesus quer fazer. A sua morte, a sua ressurreição foi apenas o início das boas novas e esperança para os discípulos e para nós. Ele ressuscitou, nos dando a certeza da vida eterna, de que um dia estaríamos com Ele e que ressuscitaríamos com Ele. A ressurreição de Cristo é a certeza de que um dia também ressuscitaremos quando Ele nos chamar. Meus queridos irmãos, porque Jesus ressuscitou, o futuro não é incerto para nós. Nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, você que tem fé, acredita, está fundamentado na palavra, o futuro não é incerto, mas o futuro é seguro, certo? De que após a morte, um dia nós nos encontraremos com o nosso Jesus. Não precisamos viver como aqueles que não têm esperança, porque Ele venceu a morte. Podemos erguer o nosso brado de vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, porque Jesus abriu o túmulo de dentro para fora. De dentro para fora. Ele rompeu com aquilo que o prendia. Porque Jesus abriu o túmulo de dentro para fora. Morrer para o cristão não é um desastre, nem uma derrota, mas é deixar o corpo e habitar com Cristo. É para estar com Cristo, é o que é incomparavelmente melhor, como Paulo diz. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Aqueles que morrem em Cristo são bem-aventurados. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a morte. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor.
A vida não termina aqui. O que mais nós temos visto hoje em dia é pessoas sendo influenciadas pela cultura, pelo pensamento pagão. Cada dia nós estamos mais focados neste mundo. Cada dia nós estamos mais presos às coisas deste mundo. Cristo, Ele sempre deixou bem claro, aqui nossa vida, nós somos estrangeiros, aqui nós estamos de passagem, cada um tem os seus anos, onde todos os nossos dias foram escritos por Deus, no livro da vida, quando ainda estamos no ventre de nossa mãe. Por que é tão difícil acreditar nisso? Essa é a mensagem do cristianismo, essa é a mensagem da esperança, as boas novas para todos nós. Nós não somos deste mundo. Cristo foi preparar um mundo, uma nova terra, novos céus para nós. A nossa vida não se limita aqui ou agora. A nossa esperança não está aqui. Como o pastor Paulo Júnior fala, nós temos várias ciências, nós temos que usar várias ciências. Mas a missão do Evangelho não é para essa vida, a missão do Evangelho é para a eternidade, é para salvar a nossa alma da condenação eterna. Mas infelizmente hoje, como antigamente, muitos dos cristãos que estavam em Corinto não acreditaram, deixaram de acreditar nessa mensagem. Muitos no tempo de Paulo não acreditavam mais na ressurreição, receberam a mensagem da ressurreição. Paulo pregou sobre a ressurreição para eles. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Mas pelo dia a dia, pelas más influências, onde Paulo vai dizer que nós temos que tomar cuidado. Se você olhar para o versículo 13, vai dizer assim: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Olhem com quem vocês estão andando, olhem as pessoas que vocês estão ouvindo. Por causa dessas pessoas, vocês estão deixando de acreditar que Cristo um dia virá, vocês estão deixando de acreditar que Ele está vivo, Ele foi ressurreto. Vocês estão deixando de acreditar na maior esperança do cristianismo, que é a ressurreição do nosso Jesus. Vocês estão sendo tão influenciados por este mundo, tão apegados a este mundo, que vocês estão deixando de acreditar na ressurreição, achando que a vida simplesmente se limita aqui. E agora eu lhe pergunto, está diferente de hoje? O que os cristãos estavam vivendo antigamente? Não, não estavam. Não está. Se a gente olhar para o contexto de Corinto, o que Paulo está dizendo aqui, que alguns cristãos estavam na igreja de Corinto, estavam ensinando que não há ressurreição. Olha o ensinamento, meus irmãos, dentro da igreja. Paulo está falando assim: alguns de vocês estão dizendo que não há ressurreição. Nós sabemos que alguns judeus, na linha, os saduceus, não acreditavam na ressurreição. Alguns oponentes de Paulo estavam negando a ressurreição de Cristo. É possível que eles estivessem ensinando que a ressurreição era apenas espiritual e não física. Alguns estavam negando a ressurreição. De fato, é impossível a ressurreição. Outros estavam: tá, Paulo, podemos até acreditar na ressurreição, mas não na ressurreição do corpo. E se eu não acreditar na ressurreição do corpo, eu estou negando que Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos, porque Ele é a primícia dos que dormem. Foi Ele quem venceu a morte, foi Ele que abriu o túmulo de dentro para fora. Como eu posso negar a ressurreição se Cristo não ressuscitou? Se essa é a nossa esperança? Os irmãos de Corinto estavam sendo influenciados mais pela cultura dos gregos do que pelo cristianismo. Os gregos acreditavam na ressurreição, mas não do corpo. Eles estavam sendo mais influenciados pelas filosofias pagãs da época do que pela própria mensagem do Evangelho. O que é a filosofia pagã da época? É a nossa mídia hoje. É aquelas pessoas que nós escutamos na TV,
que nos influencia para ficar focado neste mundo, que a nossa esperança deve estar aqui somente. Mas o Evangelho diz: nós podemos perder a nossa vida aqui hoje, agora. Nós podemos ser jogados no Coliseu Romano, podemos passar por aflições, dificuldades, mas tenha a esperança. A tua alegria não está nas coisas, nas circunstâncias deste mundo, mas a tua alegria está na certeza de que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. Essa é a nossa esperança. Paulo estava preso, mas ele diz: eu me alegro porque o Evangelho tem sido pregado. O viver é Cristo, mas a morte é lucro. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Os gregos tinham um provérbio, meus queridos, diziam que o corpo é a tumba, é uma tumba. Um deles dizia: sou pobre alma encadeada em um cadáver. Para Platão, o corpo é uma antítese da alma, como fonte de toda fraqueza. Corpo e alma estão em oposição. Há uma frase dele muito conhecida que ele diz assim: o corpo é o cárcere da alma. Simplesmente o corpo é aquilo que nos aprende a nossa alma de estar com Cristo. O corpo é o cárcere da alma. Infelizmente eu tenho visto em muitas igrejas, tem pregado isso, muitos cristãos têm dito essas palavras: pastor, eu não cuido do meu corpo porque o corpo tem me impedido. Há muito tempo, muitas pessoas, mais influenciadas por uma cultura, uma filosofia pagã, não pelo cristianismo, começavam a se martirizar, a castigar o corpo, porque falavam assim: esse corpo é que me impede de estar com Cristo. Começavam a bater a si mesmo, se ajoelhar em milho. Por quê? Porque o corpo é o cárcere, é o meu espírito que vai estar com Cristo. Eu não preciso cuidar do meu corpo. Não, a palavra do Senhor vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que o nosso corpo é formado pelo Espírito, foi formado por Deus. O corpo é precioso. Quando nós ressuscitarmos, não é somente a nossa alma, o espírito, mas o corpo também será ressurreto. O nosso corpo, nós teremos um novo corpo, mas é o nosso corpo. Nós teremos um corpo. Para os gregos, o corpo não presta, o corpo é matéria, o corpo é mau. O que é bom é somente espírito, somente alma. O que é matéria é má. Então, o mal não pode habitar com Deus. Deus não pode ter matéria. Por isso, aqui, quando Paulo fala que Cristo ressuscitou e Ele foi visto por muitos, é uma afronta para a filosofia. Naquela época, alguns estoicos diziam que Deus era o espírito fogoso mais puro de toda a terra. Olha que palavras lindas. É o espírito fogoso mais puro de toda a terra, que dá vida a homens, era uma faísca deste fogo divino que vivia no corpo do homem, uma faísca de Deus. Quando o homem morria, seu corpo se dissolvia simplesmente nos elementos que parecia, mas a faísca divina retornava para Deus e era absorvida na divindade da qual formava parte. De modo que para os gregos a imortalidade descansava precisamente em livrar-se deste corpo. Mas quando Cristo ressuscita, o Evangelho, a palavra do Senhor diz que Cristo não ressuscitou somente o espírito, somente a alma, mas as pessoas puderam tocá-lo, as pessoas puderam vê-lo. Ele comeu, o espírito não come. Ele comeu com os seus discípulos. Ele foi até a margem do mar comer com Pedro. No seu corpo existiam os furos dos pregos. Tomé pôde tocá-lo. Num corpo diferente, claro, num corpo incorruptível, num corpo glorificado. Mas Cristo ressuscitou também, não somente em espírito, mas de uma forma corpórea, em seu corpo novo, corpo glorificado, incorruptível. Então o corpo também ressuscitará, meus queridos. Infelizmente,
Tenho visto nas igrejas muitos pregando que somente o espírito que presta, não o corpo também foi formado por Deus, o corpo foi Deus que me deu. O corpo é uma dádiva. Nós temos que honrar a Deus tanto no corpo quanto no espiritual. Por isso Paulo ele vai dizer que a ressurreição, ela existe, ela é real. A ressurreição, ela não é somente espiritual, mas a ressurreição também é corpórea. Então, o que é ressurreição para os cristãos, para o Filho de Deus? Eu acabei de falar o que é ressurreição para os gregos. O corpo é o cárcere da alma, o corpo é o que nos impede de estar com Deus. Por isso nós temos que nos afligir, nos castigar, e o corpo é mal. Não, o corpo é bem, nós temos que consagrar o nosso corpo para Deus. Isso é visão, filosofia pagã. O cristianismo vai dizer que todo o nosso ser deve ser consagrado a Deus. Foi Deus quem nos fez. Então, o que é ressurreição para os cristãos, para os filhos de Deus? Primeiro, o grande significado da ressurreição para os filhos de Deus, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. O que é fundamento, meus irmãos? Não sei se alguém de vocês já trabalhou como pedreiro, já construiu uma casa. Eu vi o irmão Kotaka que estava aqui agora. O irmão Kotaka já fez várias construções. Se você já trabalhou, se você entende um pouquinho de construção, você sabe o que é fundamento. Você sabe que você pode construir a melhor casa, você pode pagar o melhor material em cima, fazer laje, colocar o melhor piso, porcelana, melhor torneira, melhor chuveiro, melhor parede, melhor tinta. Você pode, o que o povo vai ver ali, você fala assim, nossa, que casa linda. Mas se você não gastar no fundamento, se o fundamento não tiver sido bem consolidado, e o fundamento ninguém vê muitas vezes, tá bom? O fundamento fica de baixo, o fundamento não é visto. Aí a gente vai se preocupar somente o que o povo vai ver, somente o exterior. O fundamento é interior, o fundamento é a base. Mas se essa base não estiver bem consolidada, se essa base não tiver um fundamento forte, sólido, concreto, firme, se o fundamento for um fundamento estável, a tua casa vai cair. Você pode gastar milhões e milhões em cima, mas se o fundamento for estável, vai vir uma tempestade e não vai adiantar nada. Então, fundamento do cristianismo tem que ser uma base sólida, e essa base se chama ressurreição de Cristo. Se você não acreditar na ressurreição de Cristo, se você não acredita na ressurreição do corpo, do total do ser humano, o teu fundamento está estável. O pastor Renato Vargas vai dizer assim: o cristianismo só tem sentido porque o sepulcro está vazio, porque caso contrário seria vã, sem sentido a nossa fé. Então a nossa fé só tem sentido porque o sepulcro está vazio. Nós não adoramos um Deus que nós podemos visitar o seu túmulo. Nós não adoramos um Deus onde podemos falar assim, esses aqui são os ossos de Jesus. Um Deus que você pode ir lá e falar assim, aqui Jesus foi enterrado e aqui o seu corpo entrou em decomposição. Aqui foi onde ele passou anos e anos que o seu corpo foi decomposto. Nós não adoramos um homem que morreu, simplesmente ficou morto lá, prestando homenagem a mortos. Nós cultuamos um Deus que está vivo, um Deus que está entre nós. Esse é o sentido da nossa fé. Então, primeiramente, se Cristo não ressuscitou, nós não temos fundamento em nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer ao verso 14, a nossa fé e pregação é vã, são vãs. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm, nada vale. Preste bem atenção aqui neste momento agora. Não é suficiente crer em algo, tá bom? E é absolutamente essencial que aquilo que uma pessoa crê seja verdadeiro. Não é suficiente crer.
Aquilo que você crê tem que ser verdadeiro. Crê. Até papagaio crê. Qualquer um crê. Todo mundo crê. Todo mundo tem fé. Eu posso olhar para você hoje e falar assim: está vendo? Aquela cadeira ali. Vocês não estão vendo a cadeira, mas tem uma cadeira na minha frente. Essa cadeira é um Deus. Eu creio que essa cadeira é um Deus. Eu vou adorar essa cadeira. Essa cadeira, ela me dá conforto. Essa cadeira, ela me dá descanso. Quando eu estou cansado, eu sento nela e eu posso descansar. Essa cadeira, ela me deixa firme. Eu posso sentar nela. Ela é forte. Eu creio nela que ela é enviada de Deus para me ajudar. E por isso eu vou adorá-la. Cada um crê no que quiser. Todos nós temos crenças. Eu tenho dito assim: não, pastor, mas eu creio nisso e creio é suficiente. Mentira, crer não é suficiente. Não adianta nada você crer numa coisa que é falsa, numa coisa que não tem fundamento. Que quando você coloca a tua crença em algo que não tem fundamento, vem uma tempestade e vai desmoronar a sua casa. Se você for construir a sua vida, construa em algo verdadeiro, em algo sólido, em algo concreto. Não é suficiente crer em algo. O essencial é crer, mas que esse crer seja em algo verdadeiro. E algo verdadeiro que Paulo fala o quê? A ressurreição de Cristo é verdadeira. Você pode crer, você pode confiar que Ele ressuscitou. Um Salvador morto não pode levar os seus pecados, livrar-nos da ira de Deus. Somente aquele que está vivo pode ser chamado de meu Salvador, que levou os meus pecados e venceu a morte por mim. Se Cristo não ressuscitou, a pregação do Evangelho é vazia de conteúdo. A pregação não tem poder. A pregação do Evangelho não tem poder, pois a pregação do Evangelho tem poder, porque o próprio autor é que fala conosco hoje, nesta manhã. É Jesus quem fala com você. Ela tem poder, ela tem uma eficácia, porque o autor está vivo ainda até hoje. Muitos livros o autor já morreu, mas Cristo, Ele está vivo e falando comigo e com você. O Evangelho só tem sentido porque o seu personagem central ainda vive e está entre nós, pois senão seria mais uma história de uma pessoa que morreu e passou por este mundo e deixou um belo exemplo. Não. O Evangelho, ele fala de uma pessoa que está viva. O Evangelho é a palavra de Deus a nós. Se Cristo não ressuscitou, a morte de Cristo, sem ressurreição, não nos teria livrado do nosso pecado. O verso 17, Paulo vai dizer assim: meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. Pronto. Se Cristo não ressuscitou, vocês ainda estão em seus pecados. Então, se vocês estão em seus pecados, vocês estão condenados ao inferno. Porque Jesus ressuscitou, nosso corpo surrado pelo cansaço, pela fadiga, pela velhice ou pela doença, ao descer a tumba, pela morte, não ficará ali para sempre. Não somos apenas matéria. Deus fez o homem do pó, mas também soprou de suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Nós somos matéria, mas somos também o sopro, o ruá de Deus, o Espírito de Deus. O pecado nos levou à morte, mas Cristo por amor morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação e nos deu vida eterna. Então, se Cristo não ressuscitou, você está em seus pecados ainda. Mas se você crê que Cristo ressuscitou e está vivo, você sabe que Ele perdoa os seus pecados e Ele intercede por nós, lá à direita de Deus Pai. Verso 18, Paulo vai dizer: os que dormiram em Cristo, se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram sem esperança. Verso 18 vai dizer assim: e ainda mais, os que morreram em Cristo estão perdidos. Sem a ressurreição de Cristo, aqueles que dormiram em Cristo, os mortos, estariam perdidos ou destruídos. A palavra grega traduzida por vã nessa passagem fala de algo que não gera resultado. Aqueles que morreram, aqueles que dormiram, já foi em vão. Sem a ressurreição de Cristo, a fé cristã não traz perdão nem vida futura na presença de Deus.
Sem a ressurreição de Cristo, se Cristo não ressuscitou, o verso 19, Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens, mais miseráveis de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se os cristãos não tiverem esperança para o futuro, os pagãos podem considerá-los tolos, uma vez que sofrem por nada. Se a nossa vida se limita aqui, muitos podem olhar para nós e falar assim: por que vocês levantam de manhã? Por que muitos cristãos foram e morreram pregando o Evangelho, entregando a sua vida, sendo jogado no Coliseu, morrendo queimado dentro de um touro, morrendo queimado por não negar Policarpo? Não negava há 86 anos, não negou Jesus. Porque muitos cristãos deram sua vida porque sabia que após essa vida existia uma vida com Cristo que era incomparavelmente melhor. No verso 20, Paulo ele muda a situação. Até do 12 até o 19 ele estava dizendo: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem base, é vã, não é consolidada, não tem fundamento. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos ainda condenados nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que já dormiram, aqueles que já morreram, perecerão, não tem esperança. Mas no verso 20 ele vai dizer assim, ele vai bater o pé e falar assim: irmãos, escute bem, mas de fato Cristo ressuscitou. Olha o verso 20: mas de fato, verídico, verdadeiro, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, o primeiro do que dorme, aquele que primeiro ressuscitou. E aquele, o que é primícia? Primeiro vem a primícia, depois vem os demais, restante, os outros filhos, os irmãos, a igreja. Ele foi o primeiro a vencer a morte, e por causa dele, ele abriu a porta, e nós poderemos ter acesso à cidade celestial. Por causa dele que abriu a porta, nós poderemos ter acesso ao Pai. De fato, Cristo ressuscitou, e agora ele é a primícia dos que dormem. Qual que é a prova da ressurreição de Cristo? Alguns de vocês podem estar perguntando: mas cadê a prova, pastor? A prova está no verso 5, 6, 7, 8. Olha o verso, capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, vai dizer assim, olha o que Paulo vai dizer: esse Jesus que foi ressurreto, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, a Pedro, depois a 12 homens. Primeiro apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, as quais a maioria ainda vive, porém alguns já morreram. 500 irmãos viram Jesus, viram o seu corpo, aquele Jesus que foi crucificado, que entregou o seu espírito, viram ele, que é prova verídica. Mais de 500 irmãos, apareceu aos 12, apareceu também depois a Tiago, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e Paulo vai dizer aí: por último, depois de todos, foi visto também por mim. Paulo está dizendo algo que ele viu, ele contemplou. Cada um crê e experimenta ainda hoje a realidade da ressurreição. Este sabe que Cristo ainda vive. Por que eu sei que Cristo ainda vive? Pastor, você viu Cristo? Paulo, Pedro, os 12 apóstolos, 500 irmãos, muitos anos atrás viram Cristo. E você viu Cristo? Eu não vi Cristo, mas eu sinto Cristo por meio do Espírito Santo. Eu sei que sem Ele eu já teria desistido de tudo. Eu creio porque a palavra me garante, assim como a palavra predisse que Ele morreria e que Ele ressuscitaria, e foi exatamente isso que aconteceu. Assim como muitos personagens, assim como muitos historiadores relataram que mais de 500 pessoas viram Cristo ressurreto, eu creio. Meus irmãos, para terminar,
Se o Senhor não tivesse ressuscitado, continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teríamos uma esperança de vida eterna. A ressurreição de Cristo é a âncora da nossa esperança. Cristo ressuscitou com um corpo de glória, e nós também receberemos um corpo semelhante ao corpo de sua glória. Teremos um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual e celestial. Não haverá mais cansaço, nem fadiga, não haverá mais doença e nem dor, não haverá mais defeito físico nem morte. Essa é a nossa esperança. Creia nisso. Chegará um dia, não haverá mais dor, não haverá mais fadiga, não haverá mais doença, não haverá mais choro. Nosso corpo vai brilhar com o firmamento e resplandecer com as estrelas para sempre eternamente. Quando Jesus voltar em sua majestade e glória, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição de vida e outros para a ressurreição do juízo. Mas todos ouvirão a sua voz e todos nós ressuscitaremos. Então nós que cremos no Filho de Deus, Jesus Cristo, que adoramos o Filho de Deus, veremos que o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade, o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então a morte, o último inimigo a ser vencido, tragada pela vitória, será lançada ao lago de fogo, e nós, com gozo inefável, alegria indivisível, reinaremos com Cristo para sempre. Exultemos com grande alegria neste momento, meus irmãos, neste domingo de Páscoa. Não caminhamos para uma escuridão, um túmulo gelado. Você não caminha para um túmulo gelado, para a escuridão. Temos uma viva esperança, seguimos a pegada de Jesus. Aquele que venceu a morte está vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Você crê nisto? Eu também creio. Não caminhamos para um túmulo gelado. Tenha certeza, eu caminho para as pegadas de Cristo. Onde Cristo está, eu estarei. Senhor, este corpo será transformado, um corpo corruptível, um corpo glorioso, um corpo onde não terá mais dor, não terá mais lágrimas, não terá mais cansaço. Essa vida cheia de dores, essa vida cheia de lágrimas, essa vida cheia de fadiga, um dia passará, meus queridos. E como nós acabamos de dizer, um hino tem no nosso cenário. Eu gostaria que você dissesse comigo nesta manhã agora, para a gente terminar. Um dia alguém inspirado por Deus disse: porque Ele vive, posso ter no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Ele vive, é meu fundamento, é minha esperança. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, quando enfim chegar este momento, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer, Ele está vivo. Ele ressuscitou, Ele está à direita, aguardando o momento de nos chamar. Ele vive, não temor, não tenha medo da morte. A morte já foi vencida por nós. Cristo abriu o caminho. Minha vida está nas mãos do meu Jesus, não nas mãos de alguém que está morto, mas nas mãos de alguém que está vivo. Deus poderoso, em tuas mãos está nas mãos de Jesus, nosso intercessor. O nosso intercessor está vivo. Aquele que intercede por nós ressuscitou. Muitos intercessores estão mortos, mas o nosso intercessor, Ele está vivo. Ele está à direita do Pai. Essa é a nossa esperança. Muitos intercessores estão debaixo da terra, mas o nosso intercessor, Ele rompeu com a
acha que a sua vida está nas mãos do médico, da sua família, do seu filho, das pessoas, creia que a tua vida está nas mãos de Deus. Ele é o único que pode nos dar garantia da vida eterna. Deus enviou o seu Filho amado para sofrer por nós.